Depois de velho que eu fui sacar o que era Lampião. Eu achava, né? Tinha uma coisa da Maria Bonita. Que era feia. Sim, Maria mas Bonita era Acorda feia. Maria Bonita. Pô, tem várias E ela paradas. nunca foi chamada de Maria Bonita. Também é outra lenda do cordel. Ela morreu... não é do cordel, não. Isso foi quando... O que aconteceu? Ele começou a fazer um documentário sobre a vida dele. Benjamin Abraão era o cinegrafista. Tanto que, na época do documentário, ele fez propaganda para Bayer. É mesmo? Na época da Alemanha nazista. Né? E tem fotos, né, da propaganda da Bayer. Ele entregando cifiasprina pro bando e ia lá o logo, se é Bayer é bom. Mentira. É sério. O Lampião maravilha. fazia É sério. merchan. Pra Bayer. Que maravilhoso. E aí ia sair o documentário dele e no mesmo tempo ia sair um filme chamado Maria Bonita, que era, eu esqueci o nome do autor, do Afrânio Peixoto, né? Era um romance chamado Maria Bonita, era uma história de uma nordestina que era muito bela, etc e tal, e esse filme, baseado na obra do Afrânio Peixoto, ia estrear no mesmo dia que o documentário do Lampião. Só que o Vargas, ele declarou que esses filmes eram antinacionais, então a censura proibiu. Recolheu os rolos de filme, etc. Aí, quando ele foi decapitado, a imprensa do Rio de Janeiro começou a chamar a Maria Dedéia de Maria Bonita. Então isso vem do Rio de Janeiro, por causa do filme. O Rio pra por causa do inventar filme. onda. Entendi, caralho, velho. Exato. Ela era uma mulher, ela era casada, ela largou do marido para se juntar com o Lampião. Peraí, largou ou foi induzida a acompanhar Não, Lampião? largou mesmo. Se jogou. Pirou no crime. Total. Tipo Bonnie e Clyde. Tem descrições dela na época, tipo assim, suja, tal, uma mulher baixa, pessoas troncudas. Tem as descrições dela que os contemporâneos dão, que eu coloquei aqui. E aí, depois que ela virou a primeira dama do cangaço, a mulher começou a andar na estica. Começou a andar cheia de joia. Mandamos namastê também ou não? Não, porque ela não sabia nada de hindu. Ela não viajou, Não sabia. Não. Né? Não. Né? Mas botou... A única Ela deu uma namastê... deslumbrada? Ela deu uma deslumbrada? fez demonização ela facial. fazia assim o namastê, né? Porque ela estava cansada de não mais ter, e agora ela passou a ter tudo. Lógico, né? Exatamente. Óbvio. Ela era a primeira Pô, dama. E ela ostentava? Ela gostava disso aí? Ela O curtia? quê? Pô, Ela se ele- era se ele gostava, facsímile imagina ela. do Lampião. Ela Porque ela deslumbrou. era a primeira dama, né? E ele passeava como se ela fosse a mulher de uma autoridade. Mas como é que ele estuprava mulheres e ela estava ao lado dele? Como Ué, assim? Como é que ela vai dizer pra ele? Não Você não faz vai mais isso, meu fazer amor, isso. Entendi. Porque não tem nada de feminismo em Maria Bonita também. As mulheres do cangaço eram mulheres como qualquer outra mulher, que ficavam lá, borda, chuleia, lava, passa, cozinha. E detalhe, se o marido dela, se o dono, eles falam dono, se o dono dela morre, se o cangaceiro que é dono dela morre, e nenhum outro quiser, porque fica assim, morreu um cangaceiro, tinha mulher. Se alguém quiser, pega. Se dois quiserem, eles que se entendam para ver quem fica com ela. Se ninguém quiser, eles largavam no beira da estrada que nem larga cachorro. Abandona e foda-se. Exatamente. Turma legal. É mesmo. Por Puta exemplo, que eu pariu. o Curisco, que era o número 2 do bando em determinada o Curisco, época, a mulher dele, Dadá, que foi a única mulher do bando a pegar em armas, ela foi raptada por ele quando ela tinha de 11 para 12 anos. Ele estuprou ela, quase matou. E ela virou mulher dele. Porque ela ficava em cárcere, né? Síndrome de Estocolmo. Então só ele ia visitar, etc. Ela virou mulher dele. Tiveram filhos, ela entrou pro cangaço. Tem um chamado o Zé Batista, que era o que gostava de ferrar as mulheres com ferro em brasa. Sim. Tem um episódio que ele estupra uma menina cega de 10 anos na frente do pai, para castigar o pai. Que turma é essa, velho? E ele era racista ainda. Ele era racista ainda por cima. Teve uma cidade, Queimadas, na Bahia,
que a Bahia tem uma população preta muito grande, porque quando a corte veio para cá, cada um que veio tinha cerca de 10 escravos. E quando eles foram para o Rio, a maioria ficou na Bahia. E lá em Queimadas, o juiz, né, o oficial de justiça, tal, tinha umas autoridades que quando o juiz, o Virgulino chegou lá, foi para casa do juiz, viu todo mundo que era preto lá, ele falou, ô terra desgraçada, até a justiça é preta. Caralho. Numa fazenda de um coronel amigo dele, ele deixava um tolete de dinheiro no pé de cada santo da capela da fazenda, para São Benedito ele jogava moeda. E outras falas que eu não vou repetir. Sim, que É, ele porque usava... se você pega essa época aí, a abolição ela rolou em 1888. É. Eles, Nós estamos falando da década de 1930. Então, tinha 50 anos, os caras ainda deviam sofrer muito, né? Sim, Porra, claro. Caralho. Muito ainda. Puta que pariu. Não, mas pô, o que era era uma raça ariana, o Lampião? Não. Não, é então. Mas por que Ele esse era um cara cara virou esse doente? preconceituoso. Você que fez a biografia. A biografia não, conta uma Não, biografia. primeiro, eu pesquisa. acho que ele Por não que virou. esse cara? O que Né, que esse eu acho cara? que ele não virou. Eu acho Onde que ele ele é um veio? dos casos que existe na literatura médica psiquiátrica de psicopatia. Os médicos da época, né, descreviam o Lampião porque não existia ainda, né, esse estudo aprofundado da psicopatia que existe hoje. Mas ele já era chamado de deficiente moral, de inábil moral, com nomes Uhum. que se referiam a psicopatas na época. E hoje, quando você analisa a lista do Dr. Robert Hare, quando você vê a obra do Clerk e da Máscara Social, etc., o Lampião, ele tem todos, você tica nele todos os requisitos de um psicopata. Putz, isso é o demônio. E quem é o na terra, psicopata? velho. Ninguém sabe, né? O psicopata é um desses mistérios da natureza, né? 2% da população é psicopata, e o psicopata é aquele que não sente empatia, tem uma vaidade extrema, é medroso, porque o psicopata ele opera na lógica do predador. Ele ataca o mais fraco, ele não é corajoso. Uhum. Por exemplo, O vulnerável, ele vai na vulnerabilidade. o Lampião, ele atacava o pobre que não tinha arma. Ele era um dos maiores traficantes de arma do Brasil da época. Ele tinha mais arma que toda a força policial nordestina Caralho. junta. Exato. E ele só atacava quem era mais fraco. Por exemplo, quando ele se encontrou com o destacamento da Coluna Prestes, que ele recebeu arma para defender, porque ele recebeu uma patente falsa de capitão. Tá. Né? Foi um mandrake do padre Cícero, que é outra história, que não era padre também. Caralho. Então tem velho. um monte e aí ele recebeu arma, dinheiro e uniforme do Tá. governo Arthur Bernardes, se eu não me engano. Eu terminei de escrever isso em abril, não voltei a ler, Não, deve tudo ser bem. isso aí. Pra gente ter uma base. Ele recebeu dinheiro, armas, e munição e uniforme para enfrentar o destacamento da Coluna Prestes no Nordeste. Quando ele chegou e viu o destacamento da Coluna Prestes Já armado até o dente, deu uma o que ele regada. fez? Ele deu meia volta. Arregou bonito. Tem a história, a famosa história de Mossoró, que é a chuva de balas. Né? Exatamente. Que é uma história Exatamente. fantástica da coragem do povo de Mossoró. Ele não gastava. Sabe dessa Exatamente. história, É famosa a história. de Famosa, Mossoró. virou festa lá. Até hoje, eu tive em Mossoró e é uma festa muito bacana que eles fazem a chuva de balas, né? Que Lampião chegou e a galera... Tomando E pipoca. você sabe que lá... tocaram o Lampião de lá. Eu não lembro onde foi. Que cuzão. Mas foi lá numa universidade, fizeram um júri simulado, né, de Lampião, né? Os alunos fizeram, né? Os alunos de história. Tal. Fizeram o quê? Fizeram, e ele foi condenado, júri né? simulado, é. Porque, assim, a história vem à tona, a narrativa, a realidade impera, de alguma forma, em algum momento. Certo. Ela impera. Uhum. Então, assim, ele não era corajoso, ele era covarde, ele atuava na lógica do predador. O predador vai numa fraco, ele não vai numa Não forte. vai no doentinho, Então, assim, vai no... ele tem todo o requisito de psicopata. Ele é o perfeito psicopata. Ele fazia isso porque ele era psicopata. Tanto que ele chegou a mandar uma carta a uma determinada época porque ele queria um pedaço ali do Nordeste para ser A área dele. para ser um país governado por ele. Caralho.